Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Eu quero, sempre que eu vim aqui compartilhar com vocês, eu quero também trazer referência literária, né? Quero recomendar livros, e um dos pontos que eu vou compartilhar com vocês hoje é justamente essa necessidade da gente estar sempre crescendo intelectualmente, se preparando, né? Na questão intelectual, lendo os livros e a Bíblia junto com os livros. Não que a Bíblia não seja suficiente, mas a necessidade, aliás, a própria Bíblia ela recomenda isso, né? Às vezes a gente pensa que isso é uma coisa mais moderna, mas a gente percebe desde Salomão. Então a gente está falando de 3.000 anos atrás, né? 1000 anos antes de Cristo. O próprio Salomão já demonstrou essa necessidade do pregador, né? Quando ele escreve Eclesiastes, né? É direcionado ao pregador, né? Eclesiastes quer dizer aquele que fala em público, né? É o pregador mesmo, né? Isso no livro é bem explícito, né? E aí ele diz lá no capítulo 1 que ele se dedicou a estar estudando tudo o que era acessível, tudo que era possível, né? Tudo que acontecia no mundo, na vida, na criação. E lá no capítulo 1 está escrito lá isso, né? Eu me dediquei a esquadriar de tudo que acontece na terra, me dediquei aos livros e tudo mais. Então a gente pensa assim, mas Deus não deu sabedoria para Salomão, né? Num sonho lá, Deus aparece para ele e fala, vou te dar sabedoria. Aí alguns pensam que assim, desceu um download do céu, né? Um combo assim, foi instalando tudo quanto é coisa, né? E não foi assim, né? O que Deus deu, de fato, foi para ele, possivelmente foi a capacidade de absorver as informações, né? Essa facilidade dele estar compreendendo, né? Tudo aquilo que ele tinha contato, que ele buscou contato, né? Então, a sabedoria, ela é adquirida por um conjunto, né, de elementos, e um deles é justamente a busca pela informação, né? A busca pelo conhecimento, né? E aí são 3 livros que eu quero indicar aqui para vocês, deixar aqui para os irmãos depois também ver, ó. Depois eu fotografo ele e coloco lá no grupo, né? Esse é um devocional que eu estou usando, tá? Atualmente eu estou usando. Um excelente, eu acho que o melhor devocional que eu já li na minha vida, tá? O melhor, assim, muito interessante. Meditatio é o nome dele, né? Osmar Ludovico. Ele vai tratar, mais assim, de muitas áreas da vida, muitas, né? Não vou ler aqui senão a gente vai gastar um tempinho aqui. Mas enfim, é muita coisa. Até postei no grupo lá, né, sobre uma parte lá sobre pastores e tal. Então esse é um que eu quero recomendar. O outro aqui, ó, esse aqui, ó, deixa eu ver aqui para focar. Pronto. O Evangelho de Deus e o Evangelho do Homem, né? Um dos autores Paul Washer, né, mais conceituados que a gente tem hoje, tá? Mundialmente falando, né? Então esse também eu recomendo. E esse aqui, amados, pensa num livro também, assim, excelente. Eu não ganho nada pra fazer essa propaganda. Eu faço porque é bom mesmo, né? Esse aqui, ó, Luiz Saião, que eu considero um dos maiores teólogos que nós temos hoje vivo no mundo e talvez o maior do Brasil, né? Se não é o maior, um dos maiores, um dos mais equilibrados. Aquele, assim, que a gente ouve, até discorda de algum ponto, mas fica difícil discordar, né? Porque a gente tem nossas preferências de um ponto ou outro. Mas, enfim, o maior hebraísta que nós temos no Brasil, um dos maiores ensinadores, uma pessoa assim, é um servo de Deus. Eu o vi pessoalmente, tive contato com ele pessoalmente só uma vez, uns 4, 5 anos atrás, 4 ou 5 anos atrás. E eu conheci, né, pessoas que o conheceram pessoalmente. E assim, a impressão e o testemunho é o mesmo. Estava até conversando com o pastor essa semana e ele falou, né? Falou, pô, Luiz Saião é uma pessoa tão simples, né? E de fato é. Ele até brincou, eu olho para ele, eu penso que ele saiu assim de um boteco, sabe aquele cara todo bermuda, chinelo, descabelado, né? Um servo de Deus tão simples e de uma envergadura absurda, né? Teologicamente falando. Então, agora sim, teologia na prática do começo ao fim, né? Tem até uma capa assim bem
despojada, descontraída, mas um excelente, um dos melhores livros, mais completos, porque ele abrange várias áreas da teologia e vários temas e vários assuntos que eles são um pouco polêmicos pelo fato de não terem pessoas que abordem ele de uma forma equilibrada. Então ele traz assim de uma maneira excelente, espetacular, amados. Então esses 3 livros eu penso que seria muito bom se vocês conseguissem adquirir, ler, né? Se tem o hábito de ler. Se não tem, tenham o hábito de ler. Mas eu quero aqui compartilhar com vocês, então, porque hoje a gente vai propor o seguinte: o pastorado e os seus desafios. É o que a gente vai pensar, tá? E aí vocês já sabem, né? Interajam, comentem, perguntem, enfim. É mais um bate-papo, né? Não é em tom de palestra, né? É essa conversa, esse diálogo que a gente está propondo aqui nesse período de... É 1 hora, né? 1 hora que eu tenho, é isso? 60 minutinhos? Então, né? Passadiça de procedência. Mas vamos lá, o pastorado e seus desafios, amados. É isso que eu quero, é esse tema que eu quero propor para vocês aqui nessa noite, tá? E aí eu coloquei aqui, eu anotei alguns desafios, não que tenham só esses, né? Tem tantos outros, mas aí eu precisei selecionar alguns, não que os outros não sejam importantes, são igualmente, mas enfim, a gente tem que escolher e toda escolha a gente perde alguma coisa, né? Então o primeiro desafio que eu coloquei aqui é ser original, tá? Nós como líderes, pastores, gente que influencia de alguma maneira as pessoas, né? A gente não pode ser uma cópia e nem agradar, ter essa preocupação, sabe, de agradar as pessoas, né? Ou ser guiado por tendência, né? Que o jovem chamou de hype, né? O hype. Então, assim, o que está no hype, muitos pregadores e pastores se preocupam em estar abordando aquilo que está no momento sendo falado. O hype é isso, né? É a moda do momento, o que está sendo tratado no momento, mas enfim, a gente não pode ser guiado por essas coisas. E a gente não pode ser uma cópia, sabe? Como eu vejo que a igreja brasileira, na minha experiência, na minha observação, ela é mais do mesmo, mas mais do mesmo. Você vai, às vezes, em denominações diferentes, em regiões diferentes, a liturgia ela é quase igual, né? A estética muito parecida, as músicas são as mesmas. Você vai no Nordeste, vai no Sudeste, é a mesma coisa, parece que não tem outra coisa. É aquilo que está no momento, é a moda que está no momento, né? Então hoje a gente está tendo a moda as igrejas da parede preta, né? E não é o fato da cor da parede em si, é todo um conjunto. É porque isso aqui é o que escolheram aí para identificar, né? E nada contra a cor da parede, isso aí para mim é irrelevante, né? Mas isso é bem simbólico porque traz um conjunto de outras coisas, né? A liturgia, a própria música, a gente vai absorvendo principalmente aquilo que vem dos Estados Unidos, seja da teologia, seja da forma, né, de ser igreja, de fazer igreja. E eu penso que pode ter alguma coisa boa naquilo que vem dos Estados Unidos. Inclusive, muita teologia que a gente bebe é dos Estados Unidos, não é a melhor, não é a referência, né, é a Alemanha que é. Né, os europeus e a Alemanha que são os maiores teólogos de toda a história cristã e principalmente da Reforma, e principalmente da Reforma protestante, né? Que surge da Alemanha ali com Martinho Lutero, e aí França, Inglaterra, isso aí, Alemanha, França e Inglaterra, né? E aí se espalha por toda a Europa. A gente até faz uma brincadeira na teologia que é assim, a teologia ela nasce na Reforma, né? Na Alemanha, se propaga por toda a Europa, apodrece nos Estados Unidos e é consumida no Brasil. Então tem esse curso aí Mas enfim, brincadeiras à parte, não deixa de ser uma verdade também. Mas a questão não é que tudo que vem dos Estados Unidos é ruim, não é isso que eu estou dizendo. Mas assim, as grandes e as maiores, mais prejudiciais heresias que a gente tem teológica são dos Estados Unidos, né? O neopentecostalismo, a teologia da prosperidade, o movimento de batalha espiritual e tantas outras coisas assim prejudiciais mesmo para o evangelho, vem de lá. É uma fábrica de heresias, né? Nesse sentido aí. Enfim, mas o que eu quero dizer a gente precisa entender que Deus ele tem um projeto para a nossa nação com as características que a gente tem. O evangelho, não há nenhuma proposta religiosa, embora eu nem entenda que o evangelho é uma religião, mas não existe nenhuma proposta religiosa que se adapte com o evangelho. O evangelho é supracultural, né? Ele está para além da cultura. Então ele se adapta de uma tal forma, porque assim,
A gente vai na África, a gente vai nos países orientais, a gente vai na Ásia, na Europa, América Latina. O evangelho não tem dificuldade de ser pregado e manifestado na sua natureza, não tem. Né? Não existe uma cultura santa. A cultura precisa ser peneirada, precisa ser filtrada pelo evangelho. Então, nas culturas, você tem manifestações de Deus, como você tem manifestações anti-Deus. Todas as culturas. Israel, por exemplo, não sei se falei para vocês no mês passado, mas as igrejas hoje no Brasil, de 20 anos para cá, elas têm se judaizado. Né? Então a gente pensa assim que essa síndrome de vira-lata, né, que o poeta diz que a gente tem, né? Parece que tudo que é de fora de alguma maneira é melhor do que a gente aqui. Né? Isso a gente experimenta tanto essa questão internacional quanto nacional. Então se vem um pregador de outro estado, a gente faz um anúncio como se fosse alguma vantagem, né? Quanto mais de longe parece que é melhor, né? Então assim, o ouro de fora brilha mais do que a prata de casa. A gente desonra a prata da casa. Isso é uma cultura que a gente tem nas nossas igrejas. Valoriza os obreiros, os irmãos estão ali, né, todos os dias e tal. A gente conhece e vem alguém de fora e parece que de alguma maneira vai ser mais usado ou né, é melhor e tal, de alguma forma. Então isso é regional, a gente enfrenta, isso é internacional. Então a gente precisa ter muito cuidado, amados, para a gente não ficar copiando aquilo que não cabe para nós, que não pertence a nós, que não é o que Deus quer manifestar na nossa cultura. Então, assim, o Luiz Saião mesmo, ele tem algum livro aí que eu esqueci agora, o título, mas ele vai falar sobre a igreja brasileira. Como deveria ser a igreja brasileira? Como vocês acham que deveria ser a igreja brasileira? Será que tinha que ter um pandeiro ali, né? Ao invés de uma guitarra, por exemplo, um teclado? Devia ter assim um berimbau? Não é, mano? Será que o ritmo deveria ser um ritmo assim mais de forró? Forró ainda tem, né? Tem. As igrejas pentecostais, forró tem. Não pode, o rock é do diabo, né? Não é, mano? Então, assim, de uns 20 anos pra cá, lembra do Catedral, Oficina G3, qual mais que foi surgindo? Que veio trazendo esse rock. Que era Fruto Sagrado, Cross. Isso. Então, assim, eu me lembro, mas eu era na época, né, junto com a minha esposa, a gente era líder de jovens. Ela era regente dos jovens, né, adolescente e jovens. Então, assim, era uma briga, né, assim, coitado dos jovens, sofreu demais nessas épocas aí, porque não se aceitava o rock, né? Falava isso, o pai do rock é o diabo, aquela coisa toda, né? E aí a gente ficava naquela, e agora? Qual é o ritmo de Deus, então? Eu até falei para os irmãos, acho que deve ser o forró, porque não tem problema, o fogo desce no forró, tem um triângulo, sanfona, ninguém se importa com isso, né? E aí até entrei numa discussão, em algumas vezes, nesse bom sentido, né? De falar, mas calma aí, o que a gente está chamando que é de Deus e o que não é de Deus? Não são preferências nossas? Então a gente precisa fazer essas filtragens, a gente precisa entender o que a gente está manifestando, é o quê? É uma preferência nossa, é da cultura, ou é aquilo que Deus de fato quer que a gente construa a partir do Evangelho, contemplando essa diversidade. Mas o Evangelho, a multiforme graça de Deus, ela se manifesta, sabe, de uma maneira tão linda que expressa a diversidade que Deus fez na criação e cada um de nós. O que a gente não pode perder é a identidade, né? A identidade, que a gente chama de essência. A identidade, eu digo, do Evangelho, não a nossa identidade. Né? Porque as nossas identidades culturais, elas, como eu disse, não são nem boas nem ruins necessariamente, elas precisam ser peneiradas pelo Evangelho. Agora sim, a gente precisa ser original. Agora, quem é original não tem muito, talvez assim, muito like, né? Muita aceitação. Quem é original parece que é meio sem graça, né? Porque se tem uma tendência e você não segue aquela tendência, parece que você fica ali meio atrasado, né? Então, hoje as igrejas elas estão se preocupando muito com a mídia, né? As igrejas midiáticas, elas apresentam assim, como as redes sociais, elas têm uma característica de ilusão. Então a gente percebe que o que está sendo apresentado por meio dessas redes sociais em relação à igreja são ilusões, porque os bastidores, a vivência é outra história. Quando você vê assim, né, no Instagram, aquela coisa toda, você fala, nossa, essa igreja deve ser perfeita, acolhedora, né, aquela coisa toda. Aí quando você aproxima e vai se relacionar com verdade, assim, você fala, mas, nossa, foi o marketing, né? Parece mais propaganda eleitoral, né? Então, amado, ser original é isso, é ser fiel àquilo que Deus confiou a gente.
né? Aquilo que de fato Deus está construindo na nossa vida. Respeitar essa originalidade. A gente não pode cair nessa bobagem, nessa besteira de querer fazer o que está sendo feito, as tendências, né? E sim ouvir a voz de Deus. Isso é um desafio muito grande, porque as pessoas sempre vão pressionar a gente, como líderes, a fazer aquilo que elas acham que tem que ser feito, né? O que é o gosto do cliente. Então alguém diz que o evangelho está sendo um produto, né? O público é o cliente, o balcão, ou melhor dizendo, o púlpito, é o balcão e o pregador é um vendedor, né? Então, assim, a gente vive esse desafio. Quer falar alguma coisa, né? Eu lembrei daquela passagem de quando Jesus estava, né, sendo colocado diante da multidão, ele já havia sido preso, e o povo, a tendência, o povo foi o que, né, os líderes incentivaram a pedir que soltasse Barrabás, não Jesus. E quer dizer, olha a multidão de gente que foi motivado a pedir que Barrabás fosse solto e não Jesus. A tendência, o que gerou, né? Mesmo a gente sabendo que tem um cumprimento aí de uma profecia, mas o povo, o cuidado que a gente deve ter, né, em ser original, porque é isso que às vezes a tendência nos leva a fazer o que todo mundo está fazendo. A pensar como todo mundo está pensando. Exato. O senhor estava falando e eu estava lembrando dessa passagem. E as profecias falam de coisas ruins e boas, né? Então não é porque uma profecia estava sendo cumprida porque Deus estava aprovando aquilo, né? Então as profecias, elas apontam tanto daquilo que ia acontecer de positivo e negativo, né? Então assim, o ser original é fazer aquilo que tem que ser feito. A gente até vai falar, deixa eu ver se hoje, mas é uma proposta também para um tema futuro, né? A gente entender qual o tempo que a gente está vivendo, as demandas que a gente tem como igreja, né? E atender essas demandas, porque é o evangelho que tem as respostas para aquilo que o mundo está sofrendo, amado. Então, eu e minha esposa, a gente tem conversado bastante a respeito dessa realidade de você enxergar os invisíveis da sociedade, né? No nosso caso, a gente tem direcionado assim os nossos esforços, estudos e conversa e oração, né, a surdos, a autistas, né, esses públicos que eles são... Aliás, a gente tem 8 segmentos menos evangelizados no Brasil. Então, assim, na área missiológica, a gente tem esses 8 segmentos. Não sei se eu vou lembrar de todos, né? Mas a gente tem os ribeirinhos, os ciganos, os surdos, os ricos dos mais ricos, os pobres dos mais pobres, os quilombolas, e agora? Deixa eu ver. Quem mais aqui? Então, vamos voltar. Cigano, índios, eu não falei, né? Então, índios, ciganos, vocês vão lembrando aí, que agora eu já misturei tudo aqui. Índio, cigano, ribeirinho, quilombola, rico dos mais ricos, pobres dos mais pobres, os surdos, né? Não, aí não. Aí já não entra nessa como fala, nessa organização aqui não, né? No caso, aí poderia entrar, porque assim, eu preciso até ver como que estão tratando, a missiologia está tratando sobre essas outras realidades, né? Ou seja, aqueles que são invisíveis da sociedade nesse sentido de deficiências, transtornos e coisas do tipo, né? Os surdos, eles estão entrando porque, na verdade, há muito tempo isso já tem sido estudado, né? Nós temos 10 milhões de pessoas surdas no Brasil, 10 milhões. E só 1% é convertida, né? Ouviram o evangelho, quando a gente fala ouvir até parece meio estranho, mas assim, receberam o evangelho, foi comunicado o evangelho a eles, 1%. Então a gente tem 1 milhão, aí, não, calma aí, 10 milhões, 1% quanto é? O seu milhão. Não é? Então tá certo. Mas olha só quantos a gente tem, que eles não têm acesso, né? Então a gente precisa pensar, quando a gente fala de ser original e fazer algo de repente novo que não está sendo feito, mas com um propósito, não porque é a vibe, não porque é a moda, não porque é a igreja que está atendendo um mercado ou um público, mas sim por conta de uma demanda, mano, por conta daquilo que é uma necessidade do evangelho alcançar onde não está sendo alcançado, anunciado. Aí sim, a gente pensar nesse sentido. Então não é que eu sou saudosista, a igreja antigamente, a igreja não sei o quê. Não tem nada a ver com isso. Só que as novidades e essas coisas todas, só pela novidade, só por ser igreja de mercado, só por juntar pessoas ou satisfazer um público,
Aí isso eu sou totalmente contra, porque aí a gente está fugindo daquilo que é característica, natureza da igreja, que é anunciar o evangelho a todas as nações, a todas as pessoas, né? Tornar o evangelho esse acessível. Porque quando Jesus disse assim, arrependei-vos, o reino de Deus está próximo, esse próximo, acho que eu até já compartilhei com vocês, né? Não é questão cronológica, lá em Marcos 1,14, né? Que ele diz, não é próximo porque está por vir, não é o próximo de tempo, cronologia, é o próximo de estar acessível, porque não era acessível antes. Para se aproximar de Deus é uma burocracia desgraçada. Tinha que ser no dia certo, com a pessoa certa, com a liturgia certa, os elementos certos, a cerimônia lá, que era um negócio triste, né? E agora Jesus disse, não, isso agora está acessível a todo mundo. Jesus veio para tornar o reino de Deus acessível a todos. A todos. Tanto é que quando João Batista estava preso, e aí João Batista ficou meio em dúvida, assim, porque o João Batista esperava um Messias diferente do que Jesus veio. Então percebe que Jesus, ele não atende às expectativas, nossas ansiedades, expectativas, nossos gostos, amor. Glória a Deus por isso. Não é? Porque senão, imagina, até para Jesus agradar, não tinha como. Né? Então, o João Batista, hein? A gente falou de João Batista, aquele cara escolhido para anunciar, para preparar o caminho do Messias, que conheceu, inclusive, né? Possivelmente conviveu com Jesus, eram primos. E ele ficou ali meio em crise, porque ele falou, ele não veio do jeito que eu até anunciei que eu esperava. Então olha como Jesus não cabe, amados, nas nossas propostas. Jesus não cabe, né, nas nossas expectativas ou perspectivas. E aí o João Batista enviou lá um dos seus seguidores lá, porque ele estava preso, né, e disse assim, pergunta para Jesus se é ele mesmo Messias ou se a gente espera outro. Mas ele não tinha anunciado que ele era o Messias? Então perceberam, amados, que quando Jesus não atendeu a expectativa de João Batista, ele ficou em dúvida. Duvidou. Né? Aí Jesus nem respondeu, sou eu ou não sou eu. Disse assim, vai lá e fala para João Batista o que você tem visto aqui e ouvido. O evangelho tem sido anunciado aos pobres, eu tenho curado os cegos. Né? Então ele vai falando das características do evangelho, alcançando a todos. E a ênfase que Lucas dá nesse caso é aos pobres. Né? Então a gente percebe que a preocupação de Jesus, e aí Jesus vem mostrando que o evangelho é para todos. Jesus veio alcançando os pares da sociedade. Aqueles que a religião não contemplava, mas então não tem nenhuma novidade. A gente está falando daquilo que sempre foi, que é essa tendência humana de querer colocar Deus nas suas preferências, né? Então eu acho que eu até falei para vocês também na semana passada, no mês passado, que o Novo Testamento começa com Deus assim fora do templo. Falei isso para vocês, lembram? Ou não? Não falei não, né? Falei? Ou foi numa aula, né, mano? Ou foi na teologia. Deve ter sido. Eu falo tanta coisa que eu não sei onde eu falo mais, né? Quando é o lugar foi na teologia. Foi na teologia. Então, assim, o Novo Testamento começa com Deus longe do templo. Templo oficial de Jerusalém, aquela coisa toda. Onde estava Deus? Deus estava no deserto, através... Quem era o sumo sacerdote? Para Deus. Para a nação, para a religião oficial de Deus, era o Anás e o Caifás lá, que já tinha coisa errada, tinha dois lá, mas é uma questão política, né? Lucas já mostra que tem coisa errada nessa estrutura, mano. Né? Já tinha um cara que não queria largar o osso, que era o Anás, né? Deu um jeito lá de colocar um da família na sucessão. Qualquer semelhança não é mera coincidência não, né? Do que acontece hoje, né? E aí o que acontece? Então Deus estava fora do templo, ele estava no deserto. Tanto é que a Bíblia diz, voz, quem é o João Batista? Voz daquele que clama no deserto. Então não era o João Batista que estava clamando no deserto, era Deus através do João Batista. A voz era de Deus através do seu profeta, João Batista, que também era o sacerdote. Ele era tanto profeta quanto sacerdote. E aí, como acaba o Novo Testamento, lá em Apocalipse capítulo 3, na última igreja lá, onde está Deus? Onde está Jesus? Fora da igreja, batendo na porta para ver se o povo deixa ele entrar. Aí eu fico pensando, meu Deus, que igreja é essa que o seu dono está fora dela? O povo está lá, mano, fazendo festividade, campanha, celebrando, tá tudo o culto rolando solto lá. E Jesus está lá fora, quer dizer, não pertence àquela igreja. O dono, o resgatador, o salvador daquela igreja não está nela. Ó, então a gente precisa pensar nessas coisas, né? Porque a gente continua fazendo a mesma coisa. Então, assim, ser original, o que eu estou dizendo, é a gente ser fiel ao chamado que Deus nos fez.
independente de tudo isso que a gente está falando, que vai tirando a gente do foco mesmo, né? E é tão interessante que a gente, por exemplo, pega talvez duas referências maiores do Novo Testamento, que é o Paulo e o Pedro, né? Um é enviado para os gentios, que é o Paulo, e o outro para os judeus, que é o Pedro. E cada um tem as suas características, cada um deles são originais naquilo que Deus o chamou para ser. Então Paulo nunca daria certo ficando só nos judeus. Não tinha como. A mente de Paulo, o que Deus construiu no apóstolo Paulo, não cabia apenas para os judeus. Não tinha como, né? Deus alargou o entendimento de Paulo, mostrando que o evangelho ele não é domesticado. O evangelho, ele é o leão, né? Não pode ser domesticado. Não cabe no quintal de ninguém, na proposta teológica de ninguém, sabe? Nos arraiais de ninguém. Evangelho, ele não cabe nas nossas paredes, pretas ou não. Né? Não cabe, mano. Nas nossas preferências de música, de ritmo, de teologia, o evangelho ele não tem essas delimitações que a gente coloca. Não tem. A gente precisa descobrir, a gente precisa tá entendendo qual é a natureza do evangelho, como ele vai ser expressado. Aí são, sim, de muitas maneiras, infinitas maneiras. Né? A gente só precisa entender se essas maneiras, se esse rótulo, se a embalagem que a gente está colocando o evangelho, aliás, se a embalagem não, se o conteúdo, né, dessas embalagens nossas, elas são o evangelho, só isso. Porque a forma também não importa muito, não importa nada a forma. Né? O evangelho, ele é como Jesus disse, né? O odre e o vinho tem que ser novo. O evangelho é um vinho novo. Porque ele vai se expandindo. E se não tiver também um odre novo, que tem a capacidade de expansão, então assim, se você coloca o vinho novo em um odre velho, vai romper o odre, porque ele não tem mais a capacidade, né? O couro já não tem mais a capacidade elástica, né? Então rompe. Aí Jesus diz, perde os dois, perde o odre e perde o vinho. Jesus falou isso se referindo justamente à mentalidade do judaísmo, que era o odre velho. Então o evangelho não caberia, como não coube mesmo. O que Jesus vem falando do evangelho, quem que rejeita? Os líderes, os pastores da época, os teólogos da época. A religião de Deus não suporta a mensagem de Deus. Então, será que hoje a gente também não vive isso, não está sujeito a isso? Vocês estão percebendo como que a gente muitas vezes perdeu essa originalidade do evangelho porque a gente quer ser tão, às vezes, contemporâneo, né? Só que perde essa medida? Então uma coisa é você ser original, entender qual é a demanda e apresentar o evangelho, né? Nessa multiforme graça. Outra coisa é a gente querer entrar nessa loucura de igreja de mercado. Então a gente precisa pensar nisso, né? Se vocês quiserem comentar ou falar alguma coisa, senão eu parto pelo outro desafio. Esse é o primeiro desafio. Deu até tristeza. Sério. Porque a gente pensa assim, lógico, né, que essa tristeza, eu creio que ela é válida, porque a gente tem que rever muitos dos conceitos. Muito dos nossos conceitos. Porque cada dia, principalmente se for olhar a nossa nação, aí que a gente fica mais triste. E assim, a cópia, ela é sempre um pioramento do que foi copiado, né? Sempre, né? Não é? Sempre. Vai tirar uma cópia lá, pra você ver, do original. Ela vai sair sempre com... A qualidade vai piorando, né? Então a cópia da cópia da cópia da cópia, meu Deus do céu. Né? E a gente não vê, assim, originalidade, vida, de fato, do evangelho em quase nada daquilo que é reproduzido, que é mais do mesmo. Né? Então, como eu falei, você vai, independente até das denominações da região, parece que você entra no mesmo lugar sempre. Né? Isso é muito ruim, amados, muito ruim. Mas enfim. Então esse é o primeiro desafio que eu proponho para que a gente pense aqui. O segundo é estabelecer prioridades. Nós como obreiros, como pastores, como líderes, a gente precisa entender que nós temos prioridades, amados. Prioridades. Eu vou ter a oportunidade na semana que vem, se Deus quiser, na sexta-feira, para falar para um grupo de professores de escola, né? Escola, acho que é municipal lá, se me falha a memória. Mas enfim, o 8º e 9º ano os professores são. E vou ter a oportunidade lá de falar
para eles, e eu estou pensando aqui em falar sobre prioridades que não só eles, o ser humano tem que ter na vida, mas principalmente alguns profissionais que lidam com pessoas, que cuidam de gente, né? Professores, médicos, enfermeiros, pastores, né? Terapeutas, enfim, esses que são da área de humanas. Então a gente precisa ter algumas prioridades, e uma delas, aliás, eu estou pegando até uma referência de um psicólogo norte-americano na década, ele morreu em 1970, né? Mas ele nasceu em 1908 e morreu em 1970. Ele elaborou, ele criou a chamada hierarquia das necessidades humanas, né? Mais conhecido como pirâmide de Maslow, né? Abraham Maslow. E aí ele colocou na base dessa prioridade das necessidades humanas a fisiológica, segurança, social, estima e autorrealização. Essa hierarquia. E de fato isso é aplicado na vida. Foi-se comprovado e é comprovado que de fato o ser humano tem essa hierarquia de necessidades, amados. A primeira é fisiológica, né? O cuidado do corpo, cuidado da alma, esse cuidado necessário que a gente vai desprezando. Esses profissionais, eles sofrem, né? A gente vê pelo menos de 15, 20 anos para cá aproximadamente. De 20 anos para cá mudou um bocado de coisa, mas não só a igreja em si, mas a sociedade e o mundo, né? Advento da internet, enfim, economia, uma série de coisas que o mundo mudou. O que não mudou em, sei lá, 2000 anos, em 40 anos assim, a gente parece que é outro mundo. A forma de viver, de se comunicar é totalmente outra, né? E essa mudança tão veloz não deu tempo da gente refletir, né? E tá entendendo. E a igreja parece estar sempre um passo atrás da história, sempre, mano. Surge alguma coisa nova, a igreja demoniza. É do cão, é do diabo, e a gente não se envolve com isso. Foi assim com o rádio, foi assim com a televisão, foi assim com o computador. Não é? Tudo, mano. Tudo que vem como uma coisa nova, a primeira coisa, isso aqui não é de Deus, isso aqui é do diabo. A gente não entende, inclusive, que até os avanços humanos, sejam eles tecnológicos, científicos, o que quer que seja, para nós deve ser uma oportunidade de manifestar Deus. Um entendimento que aquilo deve ser uma ferramenta para a igreja para anunciar o evangelho, mano. E não o contrário. A gente não ensina as pessoas a lidarem, né, com essas coisas de uma forma equilibrada, e aí é como o passarinho que vive na gaiola o tempo todo. Porque quando ele vê uma brechinha, ele sai e se perde todo. É igual o cachorro que é criado em apartamento, sai na rua, morre atropelado rapidinho. O vira-lata não, ele para até na faixa, olha pro farol. Não é verdade? É verdade. Né? Então a gente precisa estar tendo esse olhar para entender essas demandas. E a primeira que eu coloquei aqui, aliás, que eu coloquei aqui não, que eu vou falar lá, né, que eu acho interessante a gente pensar também, mas um pouquinho depois. Eu coloquei aqui até, foram 3 aqui para a gente pensar nelas, mas não deixa de ser uma prioridade o cuidado de si, né? Mas eu não quero nem abordar agora, porque eu vou abordar isso de uma forma mais detalhada mais para frente, né? Mas estabelecer prioridades. Qual que eu coloquei aqui como prioridade? Deus, a respeito do pastorado, tá? Deus, acolhimento e discipulado. Quando eu coloco Deus, eu estou incluindo a família. É que eu vou falar também um pouquinho, é um dos temas que a gente vai tratar, né, de uma forma mais detalhada, específica, e tentar se aprofundar mais. É um encontro que a gente vai falar só sobre isso, tá? Sobre o pastor e sua família, o título eu nem lembro como eu coloquei lá, enfim. Mas assim, quando eu coloco Deus, eu estou colocando tudo aquilo que gera vida em Deus, ou que é a manutenção de Deus na nossa vida. Tá? Então Deus é a prioridade. Tem pastores, tem líderes que eles estão tão envolvidos com atividades da igreja e cuidando até de pessoas e se esquecem da sua própria comunhão com Deus, a manutenção que ele faz da sua relação com Deus, né? É o famoso que está tão envolvido com a obra de Deus que esqueceu do Deus da obra. Não tem mais, não ouve mais, não tem mais a sensibilidade, não, né, não faz os devocionais, não lê mais Bíblia, não tem mais vida de oração. Não tem essa vida, né, que vai fazendo a manutenção dele, enfim, e a família incluída também. Mas, assim, estabelecer prioridades. Nós temos prioridades, mano. E a nossa prioridade como pastores não é a igreja. A igreja tem dono, a igreja tem salvador, a igreja tem cuidador. A gente não pode ser o Messias da igreja. Efésios 5:25, né? Me lembre aí. Sim. A comparação que Paulo faz lá, né? Da igreja e o noivo, né, o marido, esposa, né? cuida dela e tudo mais. A igreja se entregou por ela. A função de Cristo também é a igreja. Então é coisa interessante. A igreja tem um esposo, né? Jesus.
É isso aí. Tem uma esposa, né, mano? Tem quem cuide, né? Verdade. O que tem de pastor querendo ser amante aí, né? Tem uma esposa. Tem uma esposa, mas nós não somos salvadores, né? Não sei se eu falei pra vocês, mas a igreja tem pastor. O pastor não tem igreja. Não é propriedade nossa. A igreja, ela não é... Embora, infelizmente, algumas igrejas hoje no Brasil têm dono. Né? Tem dono. Se vende hoje, né? Sim. Infelizmente a igreja se vende com cabeça e tudo. com tudo, isso aí. Um instrumento e cabeça. Isso aí. Tantas pessoas, né? Tem tantos reais, eu fecho aqui, vendo o pacote completo. Isso, tem tanto de entrada de dízimo e oferta, né? A gente fala assim, mas é exatamente isso. Tem um livro de Apocalipse, lá o último livro da Bíblia, vai relatar, acho que é capítulo 18 ou 19, tá? Do Apocalipse. Vai falar as características da religião, né, nos últimos tempos. E tem lá a religião que é de negócio. E dentre, é tão interessante, não sei se eu vou achar aqui para compartilhar exatamente o texto com vocês, capítulo 18 ou 19 de Apocalipse, mas vai dizendo que essa igreja, ela comercializa mais uma série de produtos. E nesses produtos inclui, inclusive, almas humanas. Né? Não sei se vocês vão achar, 18 ou 19, amados. Se a gente não achar agora, não se preocupe, depois eu procuro e a gente compartilha lá no grupo. Mas enfim, é isso que eu quero destacar. Tá aqui, ó, capítulo 18, versos 13. Né? Vai pegar aqui meio picotado o texto, mas diz assim. Não vou ler isso aqui, vai sair língua estranha. Alguém pode ler ainda? É que eu não estou enxergando, na verdade. Perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, cavalgaduras e ovelhas e mercadorias de cavalos de carro e de corpos e de almas de homens. Então, dentre os produtos comercializados estão os homens, as pessoas. E Paulo já tinha falado para uma igreja lá nas suas cartas. Vai ter tempo que vão fazer negócio de vocês. Negócio da vida de vocês. Então, assim, amados, a gente precisa ter muito cuidado, porque a nossa prioridade é Deus. É o relacionamento com Deus. A gente não pode perder, não faz sentido a gente perder um relacionamento com Deus, a gente perder a nossa família, né, com pretexto de estar servindo a Deus, se dedicando à igreja. Isso não faz sentido. Não tem lógica isso. A nossa família não pode ser um estorvo. Não tem como a gente conceber um negócio desse. Por causa da igreja? Não, mas é outra loucura que a gente colocou aqui para legitimar, né, que a gente está amando a Deus, servindo a Deus, ser fiel no ministério e coisas do tipo, e a gente vai desprezando isso, que na verdade é a prioridade da nossa vida. Então a gente precisa ter muito cuidado de estabelecer prioridades, né? Um pastor amigo meu, ano passado, ele assumiu, foi no retrasado, ele assumiu a igreja e conversando com ele falou: André, eu já cheguei para os irmãos e falei, ó, o dia que a igreja estiver prejudicando a minha família, sinto muito, pego minha malinha e vou embora. Vocês ficam aí com a igreja de vocês. Assalariado, tudo, aquela coisa toda, contrato. Ele falou: não, minha família não é sacrifício para a igreja, não. Eu falo isso para ela sempre. Eu quero a minha esposa, né? Se é para escolher entre você ser uma pastora e minha esposa, eu prefiro que você seja minha esposa. Eu sempre falo isso. É um ministério já bem árduo, né? Esposa, né? É verdade, né? Esposa, mãe, né? Teve uma situação também que a gente estava numa igreja que, assim, eu e a minha esposa, a gente sempre tem esse ministério da palavra, né? Então a gente sempre prega, né? Eu participo também agora do louvor. E sempre quando tinha alguma situação assim que eu me desenvolvia mais e ela ficava um pouco retida, aí sempre tinha alguns contratempos. Aí a gente optou em sair porque, no caso, eu estava indo mais e ela ficando mais, né, parada, né? E sendo que Deus também levantou ela como uma pregadora. Então, a gente optou em sair do ministério por essa condição. Ou a gente trabalha junto, né? Claro, e nada que seja um fardo só para mim, né? Um peso para mim e algo que ela tenha, que Deus chamou para ela fazer, ficar sentada, né? Então a gente optou em desligar para que nós dois trabalhássemos na obra, né? Então ficou assim, foi algo que foi um pouco desafiador, né? Sendo que assim, hoje a gente entende que Deus nos chamou para isso, mas se for só para um
né, se desenvolver, e a outra, infelizmente, separada por causa de outros de irmãos, né, o que seja, aí a gente optou em sair do ministério, pra gente poder trabalhar junto, né? Entendi. Pra obra. Entendi. Pastor André, até que ponto o senhor, como o senhor falou, a prioridade sendo Deus, e até que ponto a família entra nessa prioridade, quando a gente entende que Deus é prioridade e a família também pode ser um empecilho? Então, eu não consigo fazer essa divisão. Para mim é impossível fazer essa divisão. Né? Eu digo de uma família cristã, uma família onde, né, os pais, os filhos, eles de fato servem a Deus. Eu não consigo eu não consigo tirar Deus, separar Deus desse contexto. Eu não consigo. Teologicamente, mentalmente, intelectualmente, eu não consigo fazer essa separação. Até que ponto? Porque, se o Evangelho pretende a restauração da vida do ser humano, e a vida do ser humano basicamente é oriunda de uma família, é construto de uma família, né? E Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, deve ser verso 17, tem um texto bem interessante que ele vai usar aqui. Qual? Eu acho que é 4:17. Efésios, né? Efésios. Vamos ver, vamos descobrir juntos aqui. Tem coisa que eu anoto, tem coisa que é ao vivo, e a memória nem sempre... Efésios, capítulo, me parece que é o 4. Se não for o 4, deve ser outro. Então, não é 4 não, é 3. 3 e verso 15. Inclusive, eu quero até ver se vocês têm uma versão diferente aí, porque essa minha versão aqui não é exatamente o que eu gostaria de estar compartilhando, mas eu também não tenho na memória a outra versão que eu acho que é melhor. Mas eu vou ler aqui e vocês comparam aí, tá? De vocês, se estiver diferente, compartilha. Então, Efésios 3 e verso 15. Aliás, eu vou ler o 14 e o 15 para fazer mais sentido, né? Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Como está aí de vocês? Está diferente? Se estiver diferente, recebe o nome. Vamos lá então, compartilhe para a gente compreender melhor então. Por esse motivo, dobro meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Tá. Mais outra diferente? Que contribua? Do qual toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Isso. A ideia, e o que Paulo de fato escreve no ano original, ele confirma que existe famílias no céu. A ideia é essa, né? O texto do original é que tem uma versão aí que ela traz quase exatamente isso aqui, né? Mas há famílias no céu. Então existe famílias, né? O céu é constituído de famílias, que é a grande família, né? Então assim, esse é o conceito do relacionamento com Deus. É uma relação familiar. Tanto é que Deus é chamado de Pai. Então, Agora tem só para eu não perder o raciocínio. Quando Jesus disse assim, que ele viria para trazer espada e não paz, que estaria dois numa casa dividido, né? A sogra contra a nora, aquela coisa toda, é porque era a realidade que Jesus já estava contemplando, né? E que Paulo depois tem que trabalhar isso lá em Corinto, que quando um aceitava Cristo e o outro não, havia conflitos. Então existe essa realidade. Mas o que eu estou me referindo, e a gente está tratando como pastores, inclusive, então a gente entende primeiro, para chegar ao pastorado, ele precisa já ter essa família, né? E aliás, não existe família pastoral, tá, mano? Isso é uma invenção nossa. Não existe família pastoral. Isso é uma invenção nossa. A família do pastor é mais uma família na igreja. A gente precisaria trabalhar isso aí, né? Quem sabe a gente pontua isso aí em outra ocasião, né? Porque assim, os filhos do pastor não têm nome, a esposa do pastor não tem nome, e a gente às vezes cobra mais, né, da esposa do pastor do que qualquer outra irmã, por exemplo, e dos filhos também. Então é uma coisa para a gente pensar e retrabalhar um pouquinho lá para frente, quem sabe. Mas só trazendo aqui. Então Jesus contempla essa realidade, né? Mas assim, se é uma família cristã, se eles servem a Deus, não tem como a gente servir a Deus em detrimento desse convívio, dessa manutenção, desse cuidado da família. Não tem como, é uma contradição.
coerência. É muito Eu grande. acho que precisa pontuar, não sei se é isso que a Eu acho que irmã vai falar, é que a gente tem que separar a questão da prioridade Deus e prioridade igreja. Isso. Prioridade Deus é primeiro lugar, Essencial. é uma coisa. E isso não entra em conflito com a família de forma alguma. Exato. Agora a igreja entra em conflito com a família, que não é mais a prioridade em detrimento da família. Então é Deus, família, igreja. Né? Então eu acho que foi isso que você quis dizer, Exatamente. porque assim, as pessoas, quando você fala Deus em primeiro lugar, infelizmente, na imaturidade as pessoas já pensam igreja. Relaciona, Não né? pensa Não Deus. é isso. Relaciona com a igreja. Relacionamento com Deus não tem nada a ver com igreja. Igreja é uma coisa, é onde você vai lá para servir ao templo, as pessoas, né? Servir ali em conjunto. Servir a Deus é totalmente diferente, a obra de Deus é outra coisa. Então, acho que é isso que precisa desconstruir na cabeça das pessoas, que Deus é em primeiro lugar, depois vem o cuidado da sua família e depois a comunidade de fé. Vânia conseguiu captar o que eu tava querendo. Ainda tem Por isso que eu a trouxe. entretanto, Por isso que eu a trouxe. porém. O Senhor disse que nós já deveríamos, como pastores, porque o Senhor citou a questão do Senhor ter nascido num lar cristão, então nós deveríamos ter uma maturidade de entender isso, aonde eu quero chegar numa polêmica aí. Porque a gente está vendo muitos pastores mal formados com esse pensamento que tem que ser desconstruído, que não entende que Deus é a prioridade para ele ser família. Exatamente. E aí não entende. E quando chega ao ser pastor, não foi nesse ambiente que o senhor foi criado. Isso. E tem... Não foi nesse ambiente da sua experiência pessoal, que foi um lar cristão, que o senhor descreveu exatamente o que o senhor falou que foi, porque o senhor tem um comportamento muito bom, uma referência muito boa, né? Para falar que assim, eu estou afirmando, então só tem uma referência boa do cristianismo dentro da sua paternidade. E aí o senhor pode legitimar isso dessa forma, porque o que eu queria dizer é que o que eu estou vendo é esse entendimento invertido. Mas foi isso que a Vânia falou, porque há uma exatamente. confusão. Qual é a confusão? É de você, o que a gente teimosamente chama de igreja, que deveria ser referido como instituição religiosa, que é uma coisa, né, que tem CNPJ, etc e tal, tem dia onde se reúne. A igreja não. Inclui, mas não é apenas, nem é o tudo, nem é o principal. E a gente peca nisso muitas vezes como pastores. A gente quer centralizar a espiritualidade, o exercício de espiritualidade, o servir a Deus nos contextos litúrgicos daquele templo, né? Que a Vânia falou, templo, instituição religiosa, que ali a igreja se reúne de quando em quando. Ela se reúne de quando em quando, mas ela não acontece só ali. Então a igreja é muito mais abrangente do que instituição religiosa. Foi um mês passado, eu falei, instituição religiosa, igreja e reino de Deus. Vocês lembram? As 3 esferas diferentes? Então, assim, instituição é necessário para viabilizar a igreja, que é o corpo místico de Cristo socialmente. Ela viabiliza a instituição religiosa. Ela é um mal necessário, né? Por sua vez, ela existe para servir a igreja. As estruturas, a arquitetura, os recursos, enfim, tudo que viabiliza socialmente a igreja, ela é a treliça, né? Lembra do livro? A treliça, a videira, a vida, é o corpo invisível, são as pessoas salvas e resgatadas. Então ela deve servir a igreja. A igreja, se servir a instituição, inverteu e vai dar ruim, não tem jeito, né? E aí, por sua vez, ela não existe para si mesma, existe para servir a igreja não existe para si mesma, existe para servir o reino de Deus, que é muito mais abrangente do que um grupo de pessoas. Então, se a gente não tiver claro isso, aí se atropela tudo. Aí chama de Deus aquilo que não é Deus, chama de igreja aquilo que não é igreja, confunde-se tudo, inverte-se as prioridades, e aí dá essa bagunça toda que a gente está vendo. É por isso que hoje, pastor, a gente vê muitas famílias de pastores disfuncional. Por quê? Na igreja, na verdade, inverte os valores, né? Os papéis foram invertidos. Porque hoje o que a gente muito vê, eu acho que é isso que a pastora Claudinei está falando, que é a questão de Deus, família e igreja. Na verdade, isso daí coloca como se a igreja fosse Deus.
Sim. E isso traz uma certa, um certo conflito dentro de casa. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê filhos de pastores totalmente revoltados, porque muitas das vezes não tem o pai, a mãe presente ali, porque a igreja suga de uma forma. Exato. Tipo assim, ele se doa tanto para a igreja achando que aquilo ali é Deus, que o principal, que é dentro da casa dele, que ele precisa de ter aquela comunhão, não tem. Né? Isso, e é um desafio, né, de dosar, porque de fato a igreja em si, o pastorado, ele suga, né? Só que aí a gente precisa entender, mas é o próximo ponto que eu vou falar, não vou nem adiantar não, mas a gente precisa entender quais são os limites nossos nesse serviço como pastores à igreja. E a gente precisa limitar isso, o povo não tem limite, a igreja não tem limite, né? Tô falando os membros, não tem limite. 3 horas da manhã, que é numa segunda-feira, quer ligar para casa do pastor para resolver um perrengue lá, não, calma aí. Né? Então a gente precisa limitar isso. Eu não estou falando de um extremo, né? Até me lembro de uma ocasião que aconteceu isso. Aí acho que era um sexta pro sábado pro domingo, ligaram pro pastor lá, 2 e pouca da manhã. Diz que o casal lá tava em pé de guerra, ela tava até se agredindo. Ele ligou, o pastor vem aqui porque a gente tá se agredindo aqui, enfim. O pastor disse, mas o que tá acontecendo isso do dia pra noite? Não, isso aqui já faz uns quase 2 anos que a gente vive assim. Então, faz quase 2 anos, você não pode esperar até umas 7, 8 da manhã? Vou dormir. Né? Então, assim, e tem algumas coisas aqui que eu quero até pontuar, né, falando dessas questões, que é assim, amado, a gente precisa ser tudo. As pessoas pensam que a gente entende tudo. Olha que coisa, né? O pastor, devo vender minha casa aqui, tá no valor de mercado? Eu sou corretor. Né? Mas esse carro aqui vendo, pega o outro, eu sou o que agora? Vendedor de carro. As pessoas pensam que a gente entende tudo, aconselha a respeito. Não, amados. A gente precisa colocar os limites, não é? E os limites são exatamente também para a gente não chegar não ir para o extremo e também não chegar naquele desleixo. Sim. De não entender que nós devemos cuidar de pessoas. Exato, orientá-las, aconselhá-las. Essa questão que a Vânia entendeu o que eu queria falar, igual aí a Tayane fala isso aí da questão dos filhos. Se eu tenho Deus como prioridade, se eu procuro entender que Ele é prioridade, eu vou procurar ser uma pessoa melhor para lidar com os meus filhos, antes de lidar com a igreja. Claro. É o que Paulo diz, né? Essa é que a gente também tem visto muito. O apóstolo Paulo não fala isso em 1 Timóteo capítulo 3, né? Que aquele que não cuida dos seus, da sua casa, ele não pode jamais querer cuidar da igreja de Deus, né? O próprio, ainda em 1 Timóteo ou 2 Timóteo, acho que é o 1 Timóteo capítulo 5, que ele vai falar assim, quem não cuida dos seus, dos domésticos e dos seus, ele negou a fé, é pior do que infiel. Então é claro que a prioridade, amados, é a nossa família. Porque essa divisão que fizeram, eu não consigo fazer. Deus é uma coisa, a família é outra. Eu não consigo fazer isso. Teologicamente eu não consigo, mentalmente eu não consigo. Na prática piorou. Então essa conversa, prioridade, ensinar isso pra gente, né? Deus, acho que nem família entra. Deus, igreja, trabalho. Eu aprendi assim. Tanta coisa ruim que eu aprendi. Então Deus, igreja, trabalho e sei lá depois o que vem, sei lá. Mas enfim, olha que coisa horrível. Quer dizer, a igreja está, então, em primeiro lugar, a instituição do que o meu próprio trabalho. Eu já fiz isso muitas vezes, amados. E nós já sofremos muitas vezes, eu e minha esposa. Porque eu deixei empregos e tudo mais porque tinha que estar em cultos. Né? Porque é isso, Deus e igreja, trabalho é outra história, é outra coisa. Não seja infiel a Deus. Oh, meu Deus do céu, mas a Deus não estava sendo infiel. Trabalhando para cuidar da minha família. Foi aquilo que eu falei. Até porque você só é fiel se você estiver dentro da igreja, né? O que se prega, né? Porque o que acontece? Como obreiro, mais ainda, né? Como a Mané falou, as pessoas são ensinadas, assim, viveram a vida sendo ensinada assim, e chegam ao pastorado dessa forma, com esse entendimento. Então ele entende isso, o que ele vai fazer? Ele vai ensinar isso. E aí a gente vai ter sempre gerações de pessoas que não entendem o evangelho, não entendem como eles devem viver o evangelho, porque o que é ensinado? Para você ser fiel a Deus, você tem que estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta. Você tem que fazer tudo, você tem que assumir tudo, você tem que trabalhar, E então, morrendo, né, tá lá. Isso, e as pessoas aprendem assim, então as pessoas só sabem ser crentes dentro da igreja. Quando, na verdade, o evangelho é vivido fora da igreja. Então, as pessoas não têm tempo para viver o evangelho fora da igreja. As pessoas não têm tempo para levar o evangelho de Cristo a quem realmente precisa. Porque eles estão dentro da igreja,
servindo a instituição. Nas Aí atividades, já né? mudou, né? A instituição não serve mais a igreja serve a instituição e a igreja suga a instituição financeiramente, emocionalmente, fisicamente. Então as pessoas morrem ali achando que estão servindo a Deus, não estão servindo a Deus. Se houver uma perseguição no Brasil e for proibido essa manifestação pública, né, como a gente faz, igrejas e tal, em tudo quanto é lugar, a grande maioria dos cristãos, eles não terão condição, amados, de continuar sua caminhada de fé. Eles não sabem se relacionar com Deus, a não ser por via da instituição. A minha maior preocupação é exatamente isso, né, em relação a esse tema aqui, é esse relacionamento que eu estou vendo que a gente tem muita deficiência. De estar realmente pensando, como a Vânia falou, estar dentro da igreja servindo a Deus, mas a gente não sabe servir porque tem essa deficiência, pastor, é na nossa casa. Ela começou na nossa casa. E aí a gente foi ensinando isso. E o que acontece? Aí eu fico vendo, às vezes eu nem dou minha opinião, que eu não gosto, mas eu fico vendo assim, os pastores assim, muito no extremo do seguinte, eu entendo, né? A gente há 11 anos está nessa caminhada ali de cuidar, eu entendo que nós precisamos entender isso, nossa casa. Eu, Claudineia, tenho um nome, eu com Deus, primeiro é eu e Deus, antes de depois fluir. E aí vai fluir aqui. Eu custei entender isso, mas entendi isso, aí tal. Só que a conversa que a gente vê na roda é o seguinte, a pessoa nem entendeu isso e está dizendo assim, primeiro é a família. Primeiro é isso, mas não entendeu que a prioridade é ele com Deus. É isso que eu estou querendo dizer. É ele com Deus. É ele com Deus. Aí ele já quer se defender antes de entender que é ele com Deus. E aí fica aquele extremo. Deixa também de cuidar. Deixa também de olhar. Deixa de fazer. Deixa de frequentar. Por quê? Eu não quero ser isso. Pronto. É minha família. Vocês estão entendendo? Não estou falando de uma família. É os extremos, bem, né? É os extremos. Os dois lados são prejudiciais. E aí a gente não precisa rever e ponderar, porque, como o senhor falou na teologia passada, eu vou trazer a aula passada. Pastores de verdade não são pastores que cuidam? Não são pastores que visitam, não são pastores que dão assistência, não são pastores que preocupam com a outra pessoa. Só que se eu tenho esse com Deus em primeiro lugar, eu vou passar pela minha casa, que o apóstolo Paulo falou que tem que aprender a cuidar da sua casa, e aí a irmã falou, é o que a gente tem referência, nossos filhos passaram por isso, foi referência, né, de um mau ensino, que a gente teve que, começar tudo de novo para reconquistar a nossa família. Desconstruir para construir novamente, que é mais difícil. Sim, bem mais difícil. Mas é o que a gente está tentando passar para essa geração, para não tomar cuidado com esse extremo dos dois lados e vai deixando, e a gente está vendo as famílias indo no mesmo caminho, porque também está no extremo. Exato. E aí não está tendo essa comunhão, esse alinhamento, esse eu e Deus, pronto, é eu e Deus. Quando você vai tratar a esposa, você vai fazer uma reunião em casa que você vai dar o melhor, porque nós somos ensinados a o quê? A dar os de fora o melhor. Aí, tanto que eu fui desconstruída disso, tanto que antes de eu dar o melhor aqui para fora, aqui em casa já está recebendo há muito tempo. Sim. Mas eu fui desconstruindo. Então, a minha preocupação hoje é ver essa geração como que eu tô vendo assim, tá muito supervalorizando também essa questão, só que você não... Por que eu sei que não tem? Porque eu tô julgando, não, as atitudes, o testemunho. E veja bem como uma coisa, ela vai contribuir para outra, né? Eu coloquei 3 prioridades aqui, basicamente. Deus, que inclui tudo isso aí que a gente está falando, que não tem como separar uma coisa da outra, é impossível. Acolhimento. Então, assim, a prioridade nossa é acolher pessoas, cuidar de pessoas. Para que a gente cuide, a gente precisa ter essa base aqui. Então, se eu não cuido dos meus, como que eu vou cuidar dos outros? Aí entra, às vezes, toda a desestrutura, principalmente os filhos que vão dar os sintomas, que são esse caso que a irmã falou, né? Os filhos de pastores parecem os mais revoltados com a igreja. Eu já lidei com muitos. Os meninos, gente boa, sabe? Não eram pessoas ruins,
Mas assim, o que foi construído na vida deles, eles tendo o pai como pastor, foi a pior coisa do mundo. Né? E às vezes o pastor perde toda a sua família. Do que vale perder toda a sua família? Né? Parafraseando lá a frase de Jesus, né? Do que vale ganhar o mundo todo e perder a sua família? Do que vale ganhar o aplauso das pessoas como um ótimo pastor, pregador, aquela coisa toda, mas perder os seus? Meu Deus do céu, que vantagem é essa? Né? Mas assim, Jesus até diz, ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Mas eu estou colocando, ganhar o mundo todo e perder a sua família. Não é só a sua alma, a sua família. Meu Deus do céu, para mim não existe frustração maior na vida de um pastor que é ver seus filhos perdidos, seu casamento destruído, né? Sua esposa como sendo aquela que reprova a sua vida. Meu Deus do céu, para mim não tem fracasso maior na vida de um... O fracasso na vida ministerial não é porque o cara ele é pastor de meia dúzia de gente. Porque ele, né, enfim, não tem essas performances que a igreja de mercado apresenta, que você ser um pastor de sucesso, você, né, tem que ter a igrejona assim assado, reconhecida, essas besteiras todas. Essas coisas são desejos humanos e não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Absolutamente nada a ver com o projeto do Evangelho. São construções humanas. Então, essas igrejas, amados, muitas vezes, essas propostas de igreja, de ministério, ela é fruto de um desejo humano. E não da vontade, exatamente. São os projetos pessoais. Então a igreja, como eu falei, ela tem pastor, o pastor não tem igreja. A gente não tem projeto pessoal nosso de igreja. A igreja tem dono, é Cristo. Não é? Então assim, o que a gente tem feito da igreja? A gente tem feito tudo menos igreja. E até brinco na teologia, né? Que tem gente que fala assim, a minha igreja, né? Jesus até acho que nem reprova. Fala, tudo bem, você tem a sua igreja, eu tenho a minha. Então pode ter a sua igreja. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Então Jesus está edificando a sua igreja. E um bocado de gente está edificando outras igrejas, que não é de Jesus. Então se o cara fala minha igreja, deve ser dele mesmo. De Jesus que não deve ser. Porque se expressa todas essas coisas, não é o projeto de Jesus, né? Então assim, Deus nesse combo todo que envolve, né? Que é Deus no sentido não é que é Deus, né? Família não é Deus. Mas eu digo assim, esse conceito, sabe? Que eu sirvo a Deus servindo todos esses ambientes, né? Onde eu chamo de evangelho, a partir do meu relacionamento com Deus, se desdobrando no relacionamento principalmente com a minha família. Consequentemente, eu vou cuidar de pessoas, então acolho. Essa é a prioridade. Não é gerir igreja, mano. Hoje nós temos pastores, a exigência é que eles sejam administradores, gestores quase de uma empresa, não é? Então assim, não dá tempo, não dá conta, não tem, humanamente falando, condição, porque o cara precisa pensar da engenharia, a economia do negócio, enfim, tem que entender, gerir mesmo, é quase que um gestor empresarial. E aí suga, porque é essa instituição que suga, ele não tem tempo, porque é tanta programação, tanta agenda, tanto evento, tanta demanda institucional que não cuida das pessoas, ou seja, não cuida da igreja, não acolhe as pessoas, não conhece as pessoas. O pastor precisa conhecer, se relacionar com as pessoas, amado. É por isso que eu tenho grande dificuldade de ver essas igrejas com 500, não vamos até muito longe não, 200 pessoas, amados, para a gente se relacionar, conhecer. Tem condição? Não tem condição. Eu não estou dizendo que não pode haver uma igreja com esse número e até mais, que haja de fato um cuidado pastoral. Mas aí tem pastores que vão... Um só não vai dar conta, nunca, jamais, humanamente é impossível. Né? Só para ver, Jesus tinha 12, que era esse pastor direto, se relacionava 12. Final das contas, um trai, um se mata, 9 foge. Não, mas é claro que depois teve, né? Não é para desanimar mesmo, porque a gente não se frustra quando a gente vê Jesus no seu ministério pastoral. Mas a questão de Jesus é assim, o que ele estava fazendo era pastoreando a longo prazo. Né? Quem se perdeu mesmo, que era filho da perdição. Jesus disse. Só que os outros, eles deram fruto a longo prazo. Até mesmo, talvez tenha uma lição para a gente aqui, né? Para a gente não ter essas expectativas frustradas. Se Jesus, sendo quem era, próprio Deus, vivendo 24 horas por dia, 3 anos e meio com 12 homens, teve todas essas dificuldades, a longo prazo colheu fruto na vida de um ou de outro. E esses caras deram problema até o final da vida, mano. A gente pensa assim, nossa,
foram discipulados por Jesus diretamente, foi uma mil maravilha, foi coisa nenhuma. Os caras estavam brigando depois de 10, 15, 20 anos. Paulo e Pedro, uma arenga, né? Arengueira, uma arenga entre eles lá, que um falou, você é um falso, no meio de todo mundo, assim, um vexame, mano. Tá lá em Gálatas capítulo 2. Então Paulo ainda arrogante, muitos anos, no final da vida, 30 e tantos anos depois, é que ele vai se mostrar humilde, ele reconhece o que fez lá no começo do ministério, que desprezou lá o jovenzinho Marcos, deu a briga com o Barnabé. Quem brigou com o Barnabé porque não prestava mesmo. O cara, o filho da consolação, um cara bom igual o Barnabé. O problema era o Paulo, né? Já apóstolo, convertido, aquela coisa toda, 14 anos um relacionamento com Cristo. Então, olha só, a gente tá falando de um novo convertido, porque o Paulo foi, não, isso, a gente tá falando de toda essa caminhada depois. Esses caras deram muito problema, mano. Muito problema. Então, quando perguntaram para Moody, do século passado, o grande evangelista, perguntaram assim, Moody, qual é a maior dificuldade, qual é o problema da obra? Ele disse, os obreiros. Não é, amados? Muitas vezes o maior problema de uma igreja é um pastor, amados. São os pastores, os pregadores. Meu Deus do céu. Às vezes o povo é até gente boa. Verdade. Não é? Aí a gente assim confunde tudo, não tem como dar bom. Então a gente precisa entender essas prioridades. A gente precisa dar prioridade para cuidar de pessoas, acolher pessoas. E não nessa loucura que a gente tem muitas vezes fabricado hoje. Né? Como a Vânia falou, foi ensinado, isso é reproduzido. Então a gente precisa entender assim, gente, quando a gente não consegue mais cuidar de pessoas, a gente precisa parar e rever o que está acontecendo na nossa vida. Exatamente. A gente precisa ver. E sempre nesse equilíbrio, sempre no entendimento. A gente não pode cuidar de um monte de gente. 2, 3, 4, 5 em crise, meu Deus do céu. Nós entramos também. Eu assisti um filme hoje que tinha 137 loucos. Aí entrou uma para dentro do sanatório para descobrir um assassinato. Aí eu falei assim, lascou. Ela não vai sair só não. Não tem como. Não tem lógica ela sair no meio de 137. Isso aí, e ela era pior. No final do filme, ela era 138, ela era mais louca. A gente assistiu esse filme. E o nome do filme fala de Deus, as linhas tortas de Deus. Foi, eu não ela lembro. entra para descobrir um assassinato E e ela ela descobre louca. que ela que É a pior e é mais inteligente. É mais. Essa questão do acolhimento é importante. Né, quem tá nessa posição de pastorado, de entender que o pastor ele precisa se mostrar acessível, que existe essa dificuldade no acolhimento, né? As pessoas às vezes elas não recorrem ao pastor, ao líder, porque elas não vê acessibilidade, né? A pessoa não se mostra acessível, a pessoa não procura conhecer. Né? Você tem que procurar conhecer, procurar saber. A gente não pode esperar que a ovelha venha até você. É o pastor que tem que ir. É o pastor que tem que saber se a ovelha está bem, se ela está em necessidade. Então, a gente tem que se mostrar acessível. Porque mesmo que naquele momento ela não consiga falar, ou ela não esteja necessitando, em algum momento, quando ela precisar, ela vai saber, eu posso contar com tal pessoa. Já deu abertura, né? Porque a gente já foi pastores auxiliares em várias igrejas. E por muitas vezes nós éramos procurados ao invés dos pastores principais. Por quê? Porque a pessoa não se sentia à vontade, não via, né, como uma pessoa acessível. Às vezes tinha medo do julgamento, porque às vezes você se mostra de um jeito, até com as suas falas mesmo, que as pessoas jamais vão chegar no pastor para confessar pecado. Porque elas têm... E aí, isso acho que nem precisa se falar, além do medo da confidencialidade, né, que a gente já viveu casos assim, de pessoas que confessaram o pecado e foram expostas, né, isso também afasta demais, e também o medo de ser julgada, né, de ser apontada, de ser, enfim, né, de se sentir mais culpada do que foi. Então o pastor, ele precisa ter esse papel de direcionar, de levar ao arrependimento, mas com amor, sem julgamentos, né, a pessoa poder chegar em você e confessar tudo. Sentir a vontade. Tudo. E você ficar com aquela cara de paisagem, por mais que por dentro, a gente já passou por muitas situações assim, né? Por mais que por dentro você esteja, Jesus amado, como isso? Ilumina minha mente, Senhor. Mas ali você tá ali, pra pessoa saber que, até porque
Todos somos pecadores. Verdade. Dependente da situação, cada um tem o seu pecado, as suas dificuldades. Então a gente precisa ter dar essa acessibilidade às pessoas, porque as pessoas sofrem e morrem caladas porque elas não se sentem acolhidas nesse sentido, de se sentir à vontade, né? Igual a gente já teve algumas reuniões em algumas igrejas que a pessoa fala, mas os casais não procuram, né? Os casais procuram a gente quando já estourou a bomba, né? Quando não tem mais o que fazer, não procura a gente antes. Tá, mas eles nem sabem a quem procurar. Qual é o casal de pastor que eu posso... a referência de casal que eu posso procurar que se eu tô com problema no casamento, se eu tô com problema com meu filho. Então, assim, isso precisa estar muito claro para a igreja, né? A sua necessidade é essa, você pode fazer isso. Precisa estar muito claro, né? Para as pessoas poderem saber o que fazer, a quem pedir socorro, né? E a gente poderia propor, né, meios que isso seja feito. Por exemplo, eu entendo que o pastor, ele integral ou não, se for integral, muito mais. Se for integral, ele tem a obrigação de ter gabinete pastoral. Ele tem a obrigação de reservar algumas horas durante toda a semana, todos os dias, tem o descanso dele, né? Mas os 6 dias aí, para que esteja recebendo, dando essa acessibilidade às pessoas, né? A gente precisa entender, amados, que principalmente os pastores integrais, eles precisam entender, porque às vezes eles querem que as pessoas tenham um estilo de vida como o dele. As pessoas, elas trabalham 10, 12 horas, ficam fora de casa, acordam 4, 5 da manhã, né? Tem toda essa demanda e tal. E às vezes o pastor, por ele ter uma vida flexível, integral, flexível, né? Que consegue lá se organizar, uma certa qualidade de vida, dorme melhor e tal, né? Não tem toda aquela jornada de trabalho. Não estou dizendo que o pastor integral ele não tem uma demanda e que o negócio é puxado, não é isso. Mas a gente precisa entender essa demanda. Até mesmo os horários de culto, muitas vezes, não é pensado, né? O pastor às vezes quer colocar o horário lá que um domingão, 9, 9h30 da noite, está acabando o culto e o povo na segunda-feira precisa começar tudo de novo, acordando 4 da manhã. Enfim, mas a questão é tornar então isso viável, acessível, esse acolhimento. Não só e principalmente, que a Vânia pontuou aqui, a pessoa, ela construir, né, essa imagem de fato dela ser acessível, as palavras, a pregação, isso vai... Eu posso falar uma coisa, né, falar assim, até falar, não, vocês podem me procurar, mas dependendo de como eu trato os assuntos, as minhas pregações vai afastando. Então eu falo uma coisa, mas eu mostro outra, mano. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado nessa questão. Então, assim, tem pastores que eles aparentemente estão tendo assim uma bênção de Deus, um avivamento, a igreja está voando, né? Nesse sentido mais social, mas as pessoas não são cuidadas. Se a gente tem visto aos montes, não faz sentido isso. Qualquer evento, né? Não acolhe, né? Não conhece as pessoas, não tratam as pessoas. Acaba tendo uma rotatividade muito grande. Exato. Porque as pessoas não criam raiz. A gente chama de igreja de rodoviária, né? Uma circulação muito grande. Então, como sempre tem muita gente, como não só tem muita gente, e a grande maioria que migram de igreja para outra, nem sempre é porque eles estão aceitando crise, coisas do tipo, né? Se reconciliando. Como tem muita gente e vai crescendo, então tá tudo, aparentemente, tá tudo, Deus está abençoando. Meu pastorado aqui tá uma maravilha, né? Tá assim, a bênção de Deus. Só que a gente vai ver, a porta dos fundos, muitas vezes, é mais larga do que a de entrada. E as pessoas passam por ali, mas não são cuidadas, não são acolhidas, não são vistas, né? As demandas vão crescendo, então a gente vai substituindo a pessoa que por um motivo ou por outro aqui não conseguiu atender esse ministério, mas o que importa é o ministério funcionando, não é a pessoa que não... e a gente nem sabe por que exatamente, né? Às vezes acho que é pecado, infidelidade, ou enfim, a gente vai colocando as nossas justificativas para não assumir a nossa responsabilidade de cuidar daquela pessoa. A gente precisa fazer o ministério funcionar. O ministério não pode fracassar. Né? As pessoas podem. O ministério não. O ministério que a gente chama são os departamentos, que muitas vezes não faz sentido nenhum, que só cria ativismo na igreja, né? Que só são para alimentar ego de pastor, que fala que tem 200 ministérios e aquela coisa toda, mas as pessoas em si, elas são só uma peça naquela engrenagem para funcionar. Não são seres humanos a serem cuidados, acolhidos, tratados, discipulados. Então coloquei aqui Deus, acolhimento e o discipulado. É um ensino, levar as pessoas à maturidade, né? Então, se a gente não tiver essa prioridade, se a gente não tiver aqui esses 3 pontos aqui, não tem como fazer isso. Então, a gente precisa acolher e discipular.
E o discipular aqui é, de fato, tanto levar a maturidade, o novo convertido, amadurecer a pessoa, quanto cuidar daquele que caiu no... Porque o que é disciplina? Alguns entendem que é castigo, né? Que é punição. Então, pecou, afasta do ministério, não toma ceia. Né? Acho que falei para vocês no mês passado, né? Então a gente é tão doido, amados, que fala assim, não, você tá ruim, tá fraco, não come, então. Que é para morrer mais rápido. Não é? Então a ceia passou a ser nossa. É a gente que decide quem não participa. E se pecou, aí que não deve participar mesmo. Mesmo arrependido, eu estou dizendo. Mesmo aquele que pecou, a gente ainda consegue excluir. Então a igreja é nossa, a gente faz isso. Né? A ceia é nossa, a gente faz isso. A gente é dono das almas, a gente faz isso. As vidas são nossas, a gente faz isso. A gente administra aquilo que é nosso. Só que o mordomo é aquele que administra aquilo que não é seu. E a Bíblia diz que nós somos mordomos. Ministros de Cristo, dispenseiros, né, dos mistérios de Deus e tal. Então o discipulado é você, a partir do acolhimento, você cuidar, levar a maturidade, ou então restaurar essa pessoa que por um motivo, por um pecado, por uma situação ou outra, ela interrompeu esse discipulado. E disciplina é isso. É o discipulado que foi retomado, o que é retomado. Então essas prioridades aqui eu penso que elas são necessárias, tá? Eu acho que eu não vou conseguir continuar porque o tempo já estourou, né? Esse tema eu tenho que continuar ele próxima, porque pretende vir mais pessoas. É muito importante. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus